Olá, boa tarde a todos. Boa Sou tarde. Alexandre Fonseca, estou aqui com a minha sócia Nicole Najar. O nosso objetivo aqui hoje é discutir com vocês um pouco sobre a tendência de tributação das heranças e doações que tem ocorrido aí, especialmente no estado de São Paulo. Nós temos projetos de lei cobrindo desse assunto. Acho que o nosso objetivo aqui é fazer esse painel o mais interativo possível. Então, nós gostaríamos de contar aí com a interação de vocês, com o envio de perguntas. Existe o chat aqui como acesso. Por favor, enviem as suas questões para que a gente possa ter isso aqui com uma abordagem mais prática e endereçar todos os pontos aí levantados por vocês. O nosso objetivo aqui é discutir um pouco sobre a tendência de tributação das doações e da transmissão das heranças, a tendência internacional que existe, bem como todo o panorama que recentemente aconteceu aqui no Brasil, né? As iniciativas dos estados em aumentar a tributação incidente sobre as doações e a transmissão das heranças. E aí nós vamos endereçar os projetos que existem no âmbito de São Paulo. Nós temos projetos de iniciativa de deputados estaduais e um projeto de iniciativa do próprio governo. E aí a ideia é que a gente possa discutir um pouco sobre tributação de previdência, a tributação dos usufrutos, as discussões de base de cálculo, e vamos encerrar a discussão tratando sobre o ITCMD e as doações e heranças recebidas do exterior. Essa é a agenda do nosso evento de hoje. Então eu vou começar aqui falando um pouco sobre esse cenário, esse panorama que nós temos de tributação internacional. Acho que quando a gente olha para o cenário global que existe em relação à tributação de herança e doação, nós vamos ver que alguns estados têm uma alíquota extremamente onerosa em relação à tributação das heranças e doações. Nós temos alíquotas na França, por exemplo, de 60%, Japão 55%, 50% na Alemanha, Reino Unido com carga tributária superior a 40%, Estados Unidos com uma carga nominal de 40%, mas que composta com alíquota federal, estadual e municipal pode chegar em algumas regiões até 53% como carga tributária. E aqui na América Latina nós temos o Chile, que tributa as heranças com uma alíquota de 25%, né? Esse é um cenário bastante interessante na perspectiva internacional, especialmente porque aqui no Brasil nós temos uma alíquota máxima de 8% como possibilidade de cobrança. Lembrando, o ITCMD é o imposto que incide sobre as doações e também sobre a herança, e ele é um imposto de competência estadual. Cada estado pode fixar a sua própria alíquota, desde que seja observado esse limite estabelecido constitucionalmente de 8% como alíquota máxima. Existe, sem dúvida alguma, uma tendência muito grande em relação à tributação da pessoa física e à tributação especialmente da alta renda. A tributação da herança e da doação passa por essa análise, mas eventualmente essa análise pode ser um pouco equivocada, à medida em que a tributação da doação ou da herança, ela não leva em consideração a alta renda, ela leva em consideração a tributação de qualquer transmissão a título de herança ou doação, né? Então essa elevação de alíquotas, ela acaba penalizando todo mundo que recebe doação ou toda transmissão de herança, né? A gente tem aí então essa possibilidade máxima de 8%. Muito tem se discutido em relação à alteração e elevação da alíquota do ITCMD, pelo menos há 5 anos, né? Desde 2015, nós temos projetos de alteração da Constituição que têm como objetivo elevar a alíquota de tributação do ITCMD, projetos que chegam em alíquotas até de 30%, 25%, as discussões giram em torno, acho que numa alíquota média aí de 25%, mas o projeto que nós temos, né, que andou desde 2015, é um projeto de federalização do ITCMD. Então, o imposto continua sendo de competência dos estados, que arrecadam o imposto, mas que compartilham a sua arrecadação com a União. E a União, por sua vez, pode compartilhar o produto arrecadado com o Fundo Geral de Municípios, alterando anualmente aí o limite, sendo observado no máximo 50% da arrecadação que for distribuída para a União. Nesse contexto, o que nós teríamos são alíquotas máximas dos estados, uma elevação global de 8% para todos os estados, e a diferença para 8% a 20% ou 25%, a alíquota que for determinada, é arrecadada pelo estado, que repassa para a União e que, por sua vez, compartilha com os municípios.
Esse projeto, né, projeto de emenda constitucional, ele começou a ser discutido em 2015, teve alguma evolução, e até em função disso, nós tivemos uma elevação das alíquotas pelos estados, independentemente dessa discussão de nível federal, né? Desde 2015 para cá, nós tivemos 15 estados que elevaram as alíquotas. Vocês estão vendo aí na tela uma projeção das alíquotas médias pelos estados, e vocês podem observar em lilás os estados que elevaram as alíquotas de 2015 para cá. Especialmente os estados do Nordeste, nós temos aí uma elevação e uma alíquota que pode chegar a 8%, né? Alíquota no limite daquilo que a Constituição determina. E uma outra tendência que também foi verificada nesses últimos 5 anos, todas essas tendências são tendências dos estados, elas não conversam com esse projeto de alteração da Constituição para essa federalização, são iniciativas específicas dos estados, também trouxeram aqui hipóteses diferentes, especialmente em relação à aplicação de alíquotas progressivas para situações distintas. E nós temos um estado que chama muito a atenção, nós vamos comentar isso aqui, que é o estado do Rio de Janeiro, porque a elevação das alíquotas no estado do Rio de Janeiro, ela aconteceu por meio de um decreto, e não por um processo legislativo. Então, de um dia para o outro, por meio de um decreto, o governo baixou uma elevação de alíquota que passou a vigorar assim que terminou a anterioridade que a Nicole vai falar para frente. Isso abre para a gente um precedente diferente, porque as elevações nos outros estados aconteceram por meio de processo legislativo. No estado do Rio aconteceu por decreto e eles deram um período de anterioridade maior do que o direito determina, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro uma anterioridade de 180 dias e nós não tivemos questionamentos judiciais sobre a elevação dessa alíquota por decreto, né? Então, acho que aqui tem um paradigma importante, obviamente, com respeito à anterioridade. Mas essa é uma tendência que nós temos visto com muita frequência em todos esses estados, né? Então, dos 27 estados da federação, nós temos 15 que elevaram as alíquotas nos últimos 5 anos, e nesse contexto, nós temos os projetos que acontecem em relação ao estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem, recentemente, 2 projetos específicos, um projeto de iniciativa legislativa e um projeto do próprio governo que chama a atenção, que endereça todos esses pontos. Em São Paulo, especialmente, nós não estamos falando de elevação de alíquota, mas como a Nicole vai explicar para vocês agora, vocês vão ver que tem diferenças significativas em termos dos critérios de apuração dos tributos e que, obviamente, vão resultar em oneração tributária. Pegando o gancho aqui um pouco do que o Alessandro comentou, né, dessa tendência estadual de ter um aumento aí na carga tributária das heranças e doações. São Paulo, a gente viu já há algum tempo, né, há alguns anos, a gente teve alguns projetos que foram projetos que tentaram trazer um pouco mais dessa realidade de aumento da carga tributária também do que o país, né, nacionalmente está se observando para São Paulo. Falando dos 2 últimos, que acho que se chamam mais atenção, né, e o que teve aí movimentações recentes, a gente tem esses 2 projetos, é o projeto 250, que foi um projeto apresentado pelo PT, e o projeto 529, que foi o recente projeto apresentado aqui pelo governo de São Paulo. Ambos em 2020, né, e eles trazem aí alguns conceitos que a gente já verifica nas legislações dos estados que estavam naquele mapa anterior, já que tiveram suas alíquotas ou bases majoradas. Esses projetos, assim, são muito similares, eu acho que talvez a nossa grande diferença aqui entre eles seja esse ponto da progressividade de alíquotas, né? O projeto atual, que foi o mais recente apresentado pelo governo, ele não trouxe nenhuma majoração da alíquota, ele mantém a alíquota de 4% e a arrecadação, o que vem de arrecadação aí desse imposto, ele seria derivado aí de um aumento da base. Então, você mantém a alíquota de 4%, mas sobre uma base maior por conta de ajustes aqui que eu vou passar por cada um deles, né? Então, acho que a gente viu uma boa similaridade entre esses 2 projetos, e até já respondendo uma pergunta que está aqui no chat, os projetos que a gente está falando é o projeto 529 de 2020 e o projeto 250 também de 2020. O que eles trouxeram de novidade, né? Ambos esses projetos. Os planos de previdência, que antes não tinham essa previsão, eles passam a ser tributados, então no momento que há o pagamento do benefício para o beneficiário desses planos, tanto o VGBL quanto o PGBL, eles passam a ter uma tributação aí como se fosse uma herança mesmo, né? Então ele equipara isso à herança.
E acho que aqui tem um cenário interessante, porque a gente já viu e vê, né, ao longo do tempo, um contencioso que acontece ao redor da previdência privada, né, se isso deveria ser uma herança ou não. Eu vou passar num slide, eu vou colocar que vai ficar mais visual para a gente ver o que a gente tem de diferença nesses pontos. Mas voltando um pouco nos temas dos projetos, né, então, o projeto do governo, que foi recentemente apresentado, ele mantém a alíquota de 4%, e o do PT, que foi apresentado esse ano também, traz alíquotas de 4% a 8%, e ambos trazem já essa previsão de tributação dos planos de previdência privados. Ambos também trazem a questão da base de cálculo de participação societária, que hoje, acho que é sempre importante lembrar que o ITCMD ele tem uma base de cálculo, que é o valor de mercado dos bens. E por uma questão de facilidade na aferição dessa base de cálculo, as legislações trazem métricas, né? O que você pode usar com valor de mercado se você não é uma companhia aberta, por exemplo, não tem ações que foram negociadas. Então, tem um conceito de se usar o patrimônio líquido nas legislações. Então, todo mundo tem um pouco dessa ideia de que a base de cálculo nas doações ou na sucessão de empresas fechadas Nicole, será... Oi? desculpa, a apresentação não está na tela, então se você Posso... puder dividir com a gente, Fica acho melhor? acho que fica melhor. Bom, vamos lá. Então, acho que assim, esses são um pouco dos dois projetos vamos dizer assim, a base comparativa entre os dois, né? Então, as participações societárias, elas são ajustadas ali por uma base mais econômica, né? Então, você tem aí o ajuste. Esse ajuste, a gente não sabe como vai vir. O que a gente tem é uma experiência de outros estados, né? De trazer aí esses critérios materiais na hora de pagamento de tributo. Então, por exemplo, se é uma empresa imobiliária, por exemplo, uma holding imobiliária, você pode ter uma avaliação desses imóveis a valor de mercado. Você não usaria o PL da empresa, que pegaria apenas o custo desses imóveis, que seria aquele custo que está registrado no balanço. Então, esse talvez um grande ponto aí de diferença aí que vem nesses dois projetos para a realidade que a gente tem hoje. O terceiro ponto é o usufruto, né? O usufruto hoje em São Paulo, você tem a possibilidade de recolhimento dele de uma forma fracionada. Então, se eu faço uma doação e reservo para mim, doador, o usufruto, doando apenas a nova propriedade, isso é muito comum em planejamentos sucessórios, porque você tem a primeira geração ou segunda, aquela do doador, ainda querendo manter tanto as questões políticas quanto o poder econômico aí na pessoa do doador, essa reserva de usufruto. Hoje você tem essa possibilidade de recolher sobre 2/3, né? E 1/3 daquela valor daquele TCMD, você recolheria só no momento da extinção do usufruto, que também é um tema de contencioso que a gente vai tratar aqui. Mas aí, essas legislações, elas trazem não trazem mais esse benefício aí de poder fracionar o pagamento do ITCMD quando você tem uma doação com usufruto. Você necessariamente teria que recolher 100% do imposto. O próximo item que veio no projeto do governo, né, de uma forma bem específica, a questão dos imóveis urbanos, né? Então, de novo, a gente está falando da base de cálculo, né? A gente vai continuar com aquela ideia da métrica de mercado. Então, se tiver outros parâmetros que não esses, que são ITBI ou IPTU, dos dois o maior. Hoje a gente ainda tem a referência do IPTU ou o valor venal de referência, que, por exemplo, é usado para o ITBI. Ele não tinha esse conceito para ITCMD. Né? Então, assim, traz um conceito aqui novo, que é um valor de TBI, que quando a gente está falando aqui na capital e outras cidades, que já tem esse mapeamento feito aí, né, pela Secretaria do Planejamento, de um valor limite mínimo maior, né? Então, não é mais o IPTU, que sempre está muito defasado do mercado. Os imóveis rurais também tivemos aí uma atualização da base. O projeto do governo prevê que a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado vai divulgar esses valores, na semelhança do que acontece para o valor venal de referência dos imóveis urbanos, né? E eu acho que talvez o ponto aqui muito relevante, eu acho que para nós ficarmos muito atentos, é o arbitramento dos valores, né? Então, a gente tem uma previsão na própria lei de que o fisco, então dá-se o poder ao fisco arbitrar os valores que estão colocando. Então, se houver uma discordância entre o que o contribuinte apresentou e o que o fisco entende como certo, o fisco poderá arbitrar o valor. A gente já vê em outras legislações, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por exemplo, o fisco que traz esse valor, né? O contribuinte acaba mandando alguns documentos e essa apuração acaba sendo feita pelo próprio fisco. São Paulo, a gente tem essas legislações, se assim passarem, você vai ter um poder muito grande aí de fiscalização e também de análise pelo fisco do que ele acha certo ou o que ele acha errado. Então, a gente espera também que vá aumentar, se essas leis passarem dessa forma, aí um pouco do escrutínio que tem aí sobre os contribuintes nesse ponto.
Acho que a gente tem que lembrar sempre que esses dois projetos, como qualquer projeto de lei, eles seguem dois princípios muito importantes, que são os princípios da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal. O que significa isso? Passando o projeto, né, sendo aprovado no ano de 2020, por exemplo, ele só vale em 2021. Isso é a regra da anterioridade. Tem uma regra adicional que é a nonagesimal. Então, ainda que ele seja aprovado no ano anterior e cumpriu com a primeira regra de anterioridade, ele tem que cumprir com a segunda, que é os 90 dias da aprovação. Então, se ele for aprovado em dezembro, ele não entra em vigor em janeiro. Você tem que contar 90 dias desde a data da publicação. Então, a notícia boa aqui é que a gente vai ter, no mínimo, 90 dias para se planejar e talvez quem quiser fazer uma antecipação de uma doação, porque tem um imóvel que está muito defasado do valor de mercado, ou tem uma holding, uma empresa que tem um valor patrimonial muito abaixo, pode ser um momento aí que dê para se planejar com alguma calma. E fora isso, a gente tem todo um rito legislativo, né, que tem que ser cumprido, né, na esfera aqui estadual. Ale, quer falar um pouquinho do rito? Vamos lá. Acho que até para endereçar, a gente já tem algumas perguntas aqui no chat, eu já vou começar a dar um endereçamento delas. Nós vamos falar depois sobre um tópico específico de previdência privada, com base na jurisprudência, vamos responder uma pergunta que foi endereçada aqui sobre previdência. Mas falando um pouco na perspectiva do ITCMD como instrumento de arrecadação no estado de São Paulo, nós temos, ele não é um tributo relevante, né? A representatividade do ITCMD em termos da composição do orçamento de arrecadação tributária no estado de São Paulo é muito baixo, percentualmente falando, representa 2% da arrecadação, ao passo que o ICMS representa 88%. Então, a ordem que nós temos é ICMS, IPVA, taxas e depois o ITCMD, que representa apenas 2% da arrecadação. Temos que levar em consideração que esses 2% da arrecadação, em 2019, representaram 3,2 bilhões de reais. Então, percentualmente, é um valor não tão relevante em termos da arrecadação estadual, mas nominalmente, quando a gente olha para o número absoluto, ele é bastante importante e essas alterações que estão sendo discutidas de base podem realmente impactar aí nessa majoração de arrecadação e, obviamente, na destinação que a gente teria dentro da composição do orçamento do Estado. Como a Nicole estava falando, né, os clientes sempre perguntam para a gente, diante dessas discussões, diante dessas possibilidades de elevação de alíquota, o que fazer? Acho que nós temos que olhar e ter tranquilidade em relação a isso. Como a gente mencionou para vocês, esses projetos todos estão discutindo essa elevação de alíquota, no mínimo desde 2015 nós temos esses projetos mais específicos, menos específicos, projetos mais elaborados em termos de fundamentação jurídica e projetos menos elaborados. Estamos aí diante de 2 projetos em 2020, nesse contexto de pandemia e nesse contexto de déficit fiscal, déficit econômico e necessidade de aumento de arrecadação. Apesar de tudo isso, é importante esclarecer para vocês que existe um rito a ser observado e que, diante de uma situação de manutenção do Estado de Direito, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Nós temos condições de acompanhar e observar para tomar as medidas necessárias em função do projeto que seja efetivamente convertido em lei, né? O que nós precisamos é a lei. O projeto, nesse momento, ele é meramente especulativo. Como é que funciona o rito de aprovação de um projeto como esse na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Nós temos que necessariamente, a partir do momento em que o projeto é proposto, seja ele proposto por um dos deputados ou proposto pelo próprio governo, como é o caso do projeto que nós estamos discutindo aqui, ele precisa ser analisado e aprovado em 2 comissões permanentes. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem várias comissões permanentes e nós temos 2, dependendo das matérias que os projetos são envolvidos, eles são designados para essas comissões e tem que ter aprovação nessas comissões. Um projeto como esse projeto de ITCMD vai passar por uma comissão jurídica legislativa, vai passar por uma comissão orçamentária e ele tem que ser aprovado nas 2. Somente depois de todas as aprovações, esse projeto ele é submetido para o plenário da Assembleia Legislativa para que ele possa ser objeto de análise, vão ser apresentadas emendas, ele vai ser votado e, obviamente, dependendo do tipo de emenda que a gente tem, se a gente tem emendas que substancialmente alterem a essência do projeto, ele volta para as comissões para nova aprovação. Se essas emendas não forem suficientes para alterar a substância do projeto e o seu conteúdo, ele vai ser apresentado no plenário e aí sim encaminhado para a sanção do governador. Uma vez que ele seja encaminhado para a sanção do governador, nós podemos ter a promulgação do projeto exatamente como ele está, portanto, o projeto passa
a valer depois de passada a anterioridade, como a Nicole colocou, ou nós podemos ter uma situação de veto. O governo pode, né, o governador pode vetar integralmente o projeto, ou ele pode vetar parcialmente. E dependendo daquilo que for apresentado, em termos de razões do veto, nós vamos ter esses vetos sendo encaminhados para comissões e para a própria Assembleia, para que esses vetos sejam mantidos ou rejeitados, dependendo eventualmente aí do veto que a gente esteja falando. Então, só depois de decorrido todo esse processo é que nós vamos ter a lei efetivamente publicada, e uma vez que a lei seja publicada, nós vamos ter o início aí do prazo de vigência, levando em consideração a anterioridade. Então, acho que o principal elemento aqui é trazer um pouco de tranquilidade em relação a tudo isso. Obviamente, nós temos que estar atentos a essas mudanças, mas nós temos que observar esse rito legislativo. E como eu mencionei para vocês, mesmo na experiência anterior que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, que foi um aumento de alíquota que ocorreu por decreto, a anterioridade que foi concedida naquele caso não foi de 90 dias, foi uma anterioridade de 180 dias, portanto, o dobro do período previsto em lei para vigência e validade do novo tributo. Então, aqui acho que nós temos esse cenário de estabilidade e previsibilidade que tem que ser levado em consideração. E se a gente olhar para os projetos, né, seja para o 259, seja para o 250, falando especialmente do estado de São Paulo, a gente tem que ver também que esses projetos eles estão alinhados com iniciativas que a gente já vê em alguns outros estados, né? Então, Nicole vai falar um pouquinho disso, mas a gente vê que aqui nós não temos grandes novidades. Nós temos progressividade e nós temos tendências que outros estados já têm. Acho que talvez a gente pudesse falar um pouco especificamente dos aspectos, né, Nicole? Isso, então acho que a gente tem aqui, acho que passando então por esse rito, essa anterioridade, a nossa ideia aqui é trazer para vocês um pouco do que mudou e como é que está esse cenário aí, tanto em termos de Brasil, pensando como os outros estados estão se comportando, e também esses temas, como é que eles vêm sendo tratados aí na esfera judicial. Acho que o primeiro deles, que é uma grande mudança que a gente que trouxe esses dois projetos, é o VGBL e o PGBL, né, a tributação dos planos de previdência pelo ITCMD. São 7 estados que hoje já tributam o ITCMD, o VGBL e PGBL pelo ITCMD, né? Então, isso não seria uma novidade exclusiva de São Paulo. A gente já vê esse comportamento no Brasil em 7 estados, inclusive alguns estados que têm uma relevância aí em termos de representatividade de arrecadação do imposto, né? Como Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo. O que a gente tem são vamos pegar aqui na jurisprudência. O que a gente tem hoje de cenário, né? Muita gente já então dizendo, pensando em situações de contribuintes que já estão num estado onde existe a previsão de tributação de VGBL e PGBL, entraram com uma ação judicial pleiteando aí para não terem a tributação desse tributo sobre esse pagamento desses saldos de plano de previdência. E a gente tem um cenário bastante favorável, né? Então, inclusive no STJ, se a gente olhar, são 11 decisões favoráveis no STJ tratando de VGBL. E aqui é importante colocar, tá? Porque acho que a gente tem uma jurisprudência que tem um fracionamento aqui quando a gente está falando de VGBL ou PGBL. O VGBL ele tem uma força maior no argumento aqui de não tributação por conta da sua natureza securitária. Então, você tem exatamente um componente de seguro, e que não deveria, portanto, estar ali dentro de uma base de cálculo que é uma herança que tem uma natureza bem distinta. Já o PGBL tem aquela outra discussão se trata ali de um produto de aplicação financeira que não tem aí correlação aí com o seguro, não tem essa natureza tão securitária. Então, a gente tem algumas jurisprudências, por exemplo, você vê no Rio Grande do Sul, são 36 decisões favoráveis para o VGBL e uma para o PGBL. Então, assim, você vê uma boa diferença aqui quando a gente trata dos dois tipos de plano. Isso é interessante também para pensar num próprio planejamento, né? Acho que se for uma previdência privada for uma escolha de quem está fazendo um planejamento, talvez se não fizer diferença ali entre fazer um P ou um VGBL, também isso pode ser levado em consideração. Aí precisa colocar na conta essa questão financeira aí de incidência do imposto no momento do resgate. Então, acho que a gente tem um cenário bem favorável. O que a gente tem aqui
tribunais de Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que já são estados com legislação que prevê a tributação, com uma jurisprudência bastante favorável, mais de 30 decisões favoráveis em todos os estados. E o STJ também, né, nosso órgão máximo aqui de instância judicial nesse caso, a gente também vê isso bastante favorável. Então, ainda que São Paulo venha instituir imposto sobre isso, acho que a gente tem um cenário, não sabemos como o nosso tribunal aqui em São Paulo se comportaria, mas acho que a gente já tem um bom precedente, inclusive no STJ, com relação ao VGBL. Acho que tem um ponto aqui, a gente tem, antes até da gente seguir, uma pergunta aqui, se o beneficiário do plano de previdência, ele pagaria o tributo, assumindo que a gente tem a tributação, conforme ele recebe os benefícios mensalmente, ou se isso seria tributado em um único momento, né? Nós temos que lembrar aqui que o que está sendo discutido é a tributação incidente sobre a transmissão da herança, né? O que acontece aqui é que os estados que entendem que isso deve ser tributado consideram isso no rol dos bens ali que compõem o inventário da pessoa que faleceu e, portanto, é patrimônio que está sendo transferido e, nessa condição, sujeito à tributação. Então, a ideia aqui de tributação é alcançar o montante dos recursos que está focado no plano de previdência privada. E aí seria uma tributação, então, no momento da doação, sobre o total daqueles recursos que compõem a base. O pagamento do benefício não é a modalidade de doação que está sendo considerado. O que está sendo considerado aqui é a transmissão causa-mortes e o valor aportado no plano de previdência, integrando o rol dos bens inventariáveis aí e, portanto, sujeito à incidência do imposto. Acho que esse é um aspecto que endereça a pergunta que foi feita aqui, no sentido de que a gente sempre tem aí esse elemento de substância também, né? Um dos pontos que normalmente aparecem nesse tipo de questionamento, especialmente no estado de São Paulo, que, né, não tem no momento essa previsão, é se eu alocar todo o meu patrimônio numa conta de previdência privada, ele está fora do alcance da tributação. Obviamente, uma situação como essa carece de fundamentação econômica, né? Então, vamos imaginar uma pessoa lá que tem 90 anos de idade e que transfere 100% do seu patrimônio para um plano de previdência. É evidente que essa pessoa fez essa transmissão para se beneficiar da situação de não ter uma previsão no estado de São Paulo para a tributação dos recursos aportados em plano de previdência. Então, uma outra questão que a gente sempre enfrenta é o que é razoável ter aí num plano de previdência. O plano de previdência tem como objetivo, né, respeitado essa natureza securitária, garantir uma qualidade de vida nos padrões em que a pessoa detém a vida atualmente, né, enquanto ela ainda contribui para um momento futuro em que ela não tenha mais essa capacidade contributiva. Então, esse elemento de razoabilidade e esse elemento de substância também tem que ser considerado aí, independentemente do alcance ou não do ITCMD em relação a esses planos de previdência privada. Só para endereçar as perguntas que estão aqui no chat. Tem duas outras perguntas também, acho que nesse tema, para a gente fazendo aqui de uma forma mais dinâmica. Uma pergunta que falando se nos casos que a gente tem os estados que têm a previsão de recolhimento do ITCMD, se o beneficiário deveria, então, pagar e depois tentar discutir o imposto, a incidência ou não. Acho que aqui é uma decisão de estratégia, né? Acho que é uma questão de estratégia. Acho que a gente sabe que os estados não é tão facilmente recuperável os valores pagos aí para os estados, diferentemente da União, que você tem um pagamento bem mais programado. Acho que a gente sempre tem a opção de entrar com algum tipo de ação preventiva, e essas, né, na maioria dos casos, é a recomendação, pleiteando, na verdade, uma liminar, né, numa sede de mandado de segurança, por exemplo, você tem uma liminar, uma decisão que te garante receber aquele recurso sem o pagamento do ITCMD. Com isso, pode muito provavelmente ter uma autuação ou alguma coisa nesse sentido do Estado, mas você vai se defender isso facilmente e vai ser só uma questão aí de informar o fisco que você já teve essa discussão judicial resolvida. Então, acho que essa é respondendo aqui a pergunta. E tem uma outra pergunta, perguntando, então, se o benefício de previdência não é tributado pelo ITCMD. Né? Acho que hoje não, né? São Paulo a gente não tem essa previsão, então acho que depende do estado que se está, você não tem essa imposição aí da legislação. Como isso vai ser, e se é legal, vamos dizer assim, ou se você está efetivamente tributando uma herança ou não, esse é o tipo de discussão que a gente teria numa discussão judicial, né? Mas hoje, em São Paulo, a gente não tem a previsão de tributação pelo ITCMD, então todo saldo de pago de previdência, ele é
livre ali de qualquer tributação desse imposto. Acho que tem mais uma pergunta aqui sobre os estados que já são tributados, a possibilidade de discutir. Acho que isso conversa com esse panorama de jurisprudência que a Nicole trouxe, e aí envolve a jurisprudência e a natureza do plano CIP-GBL ou VGBL. Uma vez que seja reconhecida que a cobrança, né, que incidiu aí sobre o imposto, o ITCMD que incidiu sobre o plano de previdência é irregular, a gente teria uma caracterização aí de um indébito e, portanto, a possibilidade de restituição desses valores. Acho que a gente passou aqui, né? Até um comentário mais do que uma pergunta, mas que é um comentário que na prática muitos bancos já liberam o saldo acumulado do VGBL sem exigir a guia de recolhimento desde que o correntista assine o termo assumindo a ciência sobre essa controvérsia. E aqui eu acho que é interessante que assim o pagamento, o ITCMD, o recolhimento, o banco traz essa, acho que aqui o ponto dele é que o banco traz essa ciência de que talvez você tenha aí um problema no futuro, você não incluir aquilo no teu rol de bens que você recebeu como herança, né? Vamos seguindo aqui. E lembrando que no estado de São Paulo hoje a gente não tem a previsão de tributação, né? Na linha aqui claro. Usufruto, né? Vamos lá. Isso, na linha aqui das mudanças, né, que vão vir aí nesse projeto, nos 2 projetos que estão em andamento aqui em São Paulo, é a questão do usufruto, né? Como eu comentei rapidamente no início, hoje em São Paulo a gente tem esse fracionamento, em muitos estados você tem esse fracionamento em bases diferentes, né? Então, você tem, em São Paulo a gente tem a previsão de que você paga, quando você reserva o usufruto para o doador, 2/3 do valor do ITCMD, ficando aquele 1/3 a ser pago ali no futuro. E aí, quando que é o futuro, né? É a extinção desse usufruto, que pode se acontecer tanto por uma questão de vontade, então o próprio doador extingue aquele usufruto voluntariamente, e aquele usufruto, você não faz uma nova doação, ele simplesmente consolida na nua propriedade. Então, é como se o usufruto colasse de volta no proprietário. Então, isso pode ser feito por vontade, então, basicamente, uma extinção desse usufruto, ou por morte do usufrutuário. E aí, aquilo também, a plena propriedade, que é como a gente diz, ela se consolida. A pessoa que só tinha a nua, quando extingue esse usufruto, ela passa a ter uma propriedade plena. 12 estados, São Paulo e mais vários, eles preveem esse parcelamento aí, esse fracionamento que eu comentei. Outros, ou seja, por exemplo, Minas e Rio, que já tem uma legislação que já foi ajustada, ele já coloca que você tem que pagar integralmente, então você paga 100%. E aí, acho que aqui todos esses estados que prevêem esse fracionamento, eles também prevêem que na extinção do usufruto, você teria esse ITCMD. E aqui, eu acho que assim, por que a gente tem visto que essas legislações que estão vindo aí mais recentemente já estão trazendo essa previsão de pagamento integral? Porque você tem um contencioso muito grande, e aí a gente vai mostrar também para vocês, mas a gente tem um contencioso grande sobre a questão da extinção do usufruto, se isso se qualificaria como uma doação ou como uma sucessão, ou se ele é um ato diferente, que não configura a base de cálculo do ITCMD. Mostrando aqui um pouco de dados, deixa eu passar para frente. Vejam só, alguns dos tribunais analisados aqui, então São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Goiás e o Rio Grande do Sul, eles já trazem uma boa parte, e acho que assim, a gente também não encontrou nada muito diferente, assim, não tem tanta discussão sobre o tema, mas o que tem é bastante favorável. Então, a gente tem um mapa jurisprudencial, um panorama muito favorável para o contribuinte, alegando que não existe ITCMD na extinção desse usufruto. Em resumo, muitas dessas doações que foram feitas com reserva de usufruto, elas são feitas com recolhimento de 2/3 e no momento da extinção, seja por sucessão, por falecimento do usufrutuário ou por vontade própria, uma liberalidade da extinção, não se recolheu o 1/3 daquele imposto, ficou se recolher com decisão favorável, judicial nesse sentido, por entender que a base não é compatível com a hipótese de incidência do imposto. Então, o imposto incide sobre doação ou por herança. E a extinção do usufruto é um ato que não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Então, como a gente vê esse contencioso muito favorável ao contribuinte, a nossa ideia aqui é que essas legislações já fizeram provavelmente um mapeamento disso e tem muita perda de arrecadação por um item que é facilmente corrigível. Você simplesmente deixa de permitir que esse imposto seja fracionado. Você recolhe 100%, você extingue quando quiser, mas isso já tem o recolhimento integral. São Paulo tem a previsão
de que você pode, é uma opção fracionamento, não é obrigatório, você pode optar por recolher 100%. O que essa legislação nova está trazendo, esses projetos de lei, é trazer isso como a regra, né? A regra passaria a ser 100% e não mais os 2/3 ou 1/3. Isso a gente teria acabado com esse contencioso, que muitas vezes é visto aí pelos contribuintes e como uma hipótese aí de planejamento, né? Um planejamento saudável, porque tem até uma jurisprudência favorável. Deixa eu passar o próximo. O próximo tema é falando um pouquinho da base, né, da base de cálculo. Acho que esse, juntamente aí, né, com a alíquota, né, naquele projeto do PT que veio com a progressividade de alíquota, talvez seja o que vai mais assustar aqui o mercado todo, né. Hoje a gente tem uma previsão de recolhimento do imposto, que é o recolhimento sobre uma base de mercado. Só que quando não há, e a maioria dos grandes casos de holdings familiares, imóveis antigos, propriedades que estão subavaliadas, por exemplo, a gente não tem um valor de mercado facilmente apurável, né? Então, as legislações trazem regras base para o que poderia ser esse valor de mercado. São Paulo traz para as sociedades, pensando, por exemplo, nas sociedades fechadas, essas sociedades que não têm aí, então, um correspondente de mercado, cotação em bolsa ou algo semelhante, traz a situação de que é possível você usar o valor de patrimônio líquido. E aquele valor de patrimônio líquido está lá, então, por exemplo, você tem um imóvel lá que não precisa ter uma atualização por valor justo ou uma outra participação societária que pode ser marcada a custo. O Estado de São Paulo permite que você use aquele PL como a base de cálculo do imposto, sobre essa base você aplicar 4%. Muitas defasagens a gente tem, e assim, um exemplo clássico são as holdings patrimoniais, porque se você doasse um imóvel, você conseguiria fazer o acesso, por exemplo, no mínimo pelo valor venal de referência, né, que seria a base do ITBI, ou do próprio IPTU. Mas você tendo a holding imobiliária, talvez tendo todos os imóveis dentro dessa holding, você no final do dia poderia estar tributando ali o ITCMD pelo custo, né? Porque o PL dali é a soma ali dos custos dos ativos. O que traz ali esses projetos de lei é trazer conceitos mais atuais do que seria esse valor de mercado. Então, não basta só o PL, ele tem que ser um PL ajustado, trazendo os ativos a valores de mercado. Então, você vai ter quase uma situação ali de ter que fazer uma reavaliação ali dos seus ativos para fins desse imposto, né? Não basta ali o PL, é uma contabilidade, teria que ser uma contabilidade paralela, é quase um valuation ali da própria empresa. E combinado a isso, ele traz esse poder ali para as fazendas estaduais de arbitrarem a base de cálculo. Isso é uma tendência, né? Uma tendência nacional, porque a gente já vê essa previsão em 15 estados. Acho que se a gente pegar a arrecadação do ITCMD, acho que ela é uma arrecadação pequena, né? Dentro do orçamento aí dos estados, mas acho que é uma possibilidade, sem majorar a alíquota, de trazer uma base muito maior e aumentar isso. Então, isso vale para sociedades holdings fechadas, isso vale também para os imóveis que vão passar, não será mais aceito valores de PTU, por exemplo, você tem que usar no mínimo o valor do ITBI, que é um valor jamais próximo ao mercado, apesar de estar longe, e sempre lembrando, né, que esses são referências de mercado quando a gente não tem nenhum outro. Então, se vai ter uma venda próxima, é muito difícil a gente usar um valor de PL, se a gente teve uma venda no passado, também é muito difícil usar valor de PL, qualquer um desses elementos que tragam um valor de mercado mais próximo do que isso, você teria essa ajuste. Então, acho que talvez esse seja um grande vamos dizer assim, elemento aqui de majoração da tributação pelo ITCMD que esses projetos trazem, e acho que aqui é um pouco desse momento, talvez a gente pensar em algo, e quem queira fazer alguma coisa, pensar em algo, porque a gente ainda está sobre a vigência de uma legislação que não traz essa atualização, né? E acho importante aqui, até para endereçar mais perguntas aqui no chat, que essa é uma tendência em relação à base de cálculo que a gente vê em outros estados, né? Então, nós temos já outros estados que são muito mais progressistas em relação à definição dessa base de cálculo. No estado de Minas Gerais, por exemplo, eles se reservam ao direito de reavaliar os ativos. Então, é diferente do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente vai lá, faz uma declaração eletrônica, recolhe o tributo e a vida segue. Em Minas Gerais é diferente. O estado de Minas Gerais, ele recebe aquela informação, ele processa a guia e envia a guia considerando o valor que ele considera.
Estado do Rio Grande do Sul, outros estados já são muito mais progressistas em relação a isso. A avaliação de bens imóveis, nós temos estados que consideram, inclusive, valor de financiamento bancário. Então, existe uma diferença aqui em relação ao que é praticado no estado de São Paulo. Obviamente, essa discussão de base de cálculo e valor de mercado tem que ser levada em consideração, especialmente na premissa de que a base de cálculo do ITCMD corresponde, pela legislação, ao valor de mercado dos bens que estão sendo transferidos. E nós já temos jurisprudências que reconhecem que os estados eles devem buscar todos os meios necessários para assegurar a apuração do valor de mercado. Isso não se mistura com o valor do imposto de renda. Então, é importante esclarecer que, numa transmissão de patrimônio, o valor é transmitido para o herdeiro ou para o donatário pelo valor, ele pode ser transmitido pelo valor que consta na declaração de imposto de renda. Então, vamos imaginar que eu tenha, na declaração de imposto de renda, uma participação societária ou um imóvel que está lá avaliado por R$100, mas que o valor de mercado é de R$1.000. O que vai acontecer? Para fins do imposto de renda, ele vai ser transmitido a R$100, sem apuração de ganho de capital. Isso, inclusive, consta do instrumento de doação ou consta da base de cálculo quando a gente está fazendo a transmissão por causa-mortes. E, para fins do ITCMD, vai ser adotado o valor de mercado, que hoje é o conceito que a Nicole explicou. Na ausência desses conceitos, nós vamos mensurar esse valor de mercado exclusivamente para fins do ITCMD, né? Então, não se mistura aqui a base de cálculo para fins de R com a base de cálculo para apuração de mercado, valor de mercado para fins do recolhimento do ITCMD. E tem que levar em consideração esse efeito, porque a jurisprudência já reconhece a capacidade do poder público, o dever do poder público em adotar todos os critérios necessários. Em termos práticos, o que a gente acaba vendo quando a gente está falando de uma sucessão causa-mortes? Se a gente tem bens que estão sendo transmitidos não por processo judicial, mas extrajudicialmente, que é aquele inventário feito em cartório, o tabelionato tem a responsabilidade solidária, então, em relação àqueles valores, o que faz com que exista ali um crivo e uma análise do valor de mercado que está sendo praticado. E a intenção de se buscar aí todos os meios necessários para a apuração desse valor de mercado. Quando a gente está falando de uma transmissão por meio judicial, nós temos a própria Secretaria da Fazenda olhando isso aqui e apurando o valor de mercado, e muitas vezes nós temos situações de impasse em relação a isso, especialmente quando a gente fala de obras de arte, itens de coleção, etc., que existe um impasse em relação à definição desses valores. O grande elemento aqui é como a Nicole colocou, a base de cálculo passa a ser algo mais subjetivo e existe aí a hipótese de arbitramento dos valores por meio da autoridade fiscal. Obviamente, o que está sendo transmitido hoje, seja por doação ou por causa-mortes, segue a regra vigente de hoje, que é uma das outras perguntas que nós temos aqui. Tudo isso que está sendo discutido pode ser convertido em lei, aí é convertido em lei, novas bases de cálculo, com manutenção de alíquota, pelo menos nos termos do projeto de lei. Acho que endereçamos aqui os pontos que estavam em relação a isso. Tem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que é uma pergunta que até eu estava numa reunião ontem e foi feita essa mesma pergunta também de um cliente, mas a pergunta é se o poder público tem condições de fazer uma análise dessa natureza. Eu acho o seguinte, assim, a gente é um pouco do que a gente estava discutindo, né? A nossa visão é que tem coisas mais fáceis e mais difíceis, né? Se a gente está falando de um imóvel, acho que um imóvel é facilmente valorizável a valor de mercado, acho que isso daria. Numa discussão mais detalhada, por exemplo, numa empresa que não ou as ações de uma empresa que não são consideradas como instrumento financeiro, por exemplo, numa holding, então está lá marcado a custo, mas tem um valor intrínseco, acho que é mais difícil, né? É uma questão mais difícil, mas eu acho que o ponto aqui, para responder um pouco a pergunta, é menos sobre o quanto é visível, né? Quanto eles têm de visibilidade, né? O fisco de fazer uma aferição de valor de mercado como essa, mas mais no sentido, e se fizerem, né? Temos defesa? Conseguimos nos defender? Então, eu acho que é sempre um pouco dessa ponderação aí de risco, já pensando num cenário de que o fisco conseguiu. Acho que é difícil, né? A visibilidade não é grande desses valores de mercado, teria que ter um trabalho aí de valoração dos próprios fiscais, e assim, nem sempre você tem um time sofisticado a esse ponto para pegar, mas acho que a gente tem visto cada vez mais o fisco mais próximo, né? E aí, pensando num contexto de déficit fiscal e necessidade de arrecadação, não descartaria eles terem montado aí uma equipe mais preparada no Estado para fazer isso. Então, acho que é um ponto de uma pergunta aqui, acho que tem vários.
Vamos lá, a gente está com várias perguntas aqui no chat. Vamos falar só um pouquinho da sucessão no exterior e da doação. Tem uma discussão em relação a isso. Eu queria só dizer para as pessoas que estão acompanhando aqui que a gente está com muita pergunta. Então, nós vamos tentar endereçar todas essas perguntas, mas nós temos aqui a premissa de respeitar o time de conclusão. Se a gente não conseguir endereçar todas essas perguntas, a gente entra em contato aqui para responder pontualmente essas dúvidas depois, tá? Então, ninguém vai ficar sem resposta, nós vamos só administrar o tempo aqui para conseguir cobrir todas essas questões. Falando sobre a discussão que existe em relação ao recebimento de doação e herança no exterior, é importante a gente contextualizar o que existe aqui em relação a essas possibilidades. Hoje, quando a gente tem um inventário, né, alguém falece no Brasil, a competência da autoridade brasileira é exclusivamente para processar em inventário os bens que estão localizados aqui no Brasil. Os bens que estão no exterior, eles seguem as regras de sucessão brasileira quando a gente tem partes brasileiras, mas o inventário não é processado aqui, ele vai ser processado nas jurisdições em que estão localizados esses bens. E aí nós começamos a ter uma discussão em relação a isso, especialmente quando a gente tem pessoas que são residentes no Brasil e recebem herança de bens no exterior, heranças de pessoas que residiam no exterior e até mesmo doações provenientes de pessoas que estão no exterior. E por que essa discussão é importante? Porque nos termos da Constituição Federal, existe uma previsão dizendo que a transmissão de bens ou a doação relativamente à condição de pessoas ou bens no exterior carece da existência de uma lei complementar. A lei complementar é uma lei que tem um quórum específico de aprovação e ela deveria tratar desta incidência tributária. Então, os estados têm condição de instituir a cobrança do ITCMD, e os estados fizeram isso, mas essa situação que envolve pessoas ou bens no exterior, deveria existir uma lei complementar trazendo os parâmetros de observância. A nossa Constituição é de 88, e desde 88 nós não temos essa lei complementar trazendo esses critérios, essas bases para que os estados possam criar a sua regra de incidência. Apesar disso, nós temos 21 estados da federação, então dos 27, 21 trazem a previsão de que o ITCMD alcança a transmissão dos bens provenientes do exterior, seja por causa-mortes ou por doação. E quando a gente olha para isso, né, os outros 6 estados que não têm essa informação, é importante, 3 são omissos e 3 dizem expressamente que não existe incidência naqueles estados porque inexiste lei complementar com o objetivo de definir o critério de aplicação desta regra. Então, dos 27, 21 cobram, esses 21 cobram sem a lei complementar que está prevista na Constituição. Dos 6 que não cobram, 3 expressamente dizem que não cobram por não existir a lei complementar. E aí, obviamente, isso faz com que exista uma discussão e muitos contribuintes ingressam em juízo para afastar essa incidência tributária. E aí eu queria mostrar para vocês o panorama de jurisprudência que nós temos em relação a esse tema. Nós temos aqui basicamente 2 discussões, e alguns estados que são mais conservadores em relação a isso, e 2 discussões diferentes. A primeira discussão: é necessário a existência de lei complementar para que possa haver a cobrança do ITCMD nas hipóteses de bens ou pessoas no exterior? Nós temos esse panorama de legislação, de jurisprudência que nós estamos considerando aqui. Em São Paulo, nós temos 37, Tribunal de Justiça de São Paulo, 37 decisões favoráveis aos contribuintes, afastando a incidência. Em Minas Gerais, 4, estou falando aqui no âmbito de TJ, tá? Já discussões finalizadas no âmbito dessas cortes. 4 decisões favoráveis ao contribuinte. A premissa que nós temos nesses 2 tribunais são premissas que levam em consideração exclusivamente a inconstitucionalidade dos dispositivos das leis dos estados que estabelecem essa cobrança, né? Então, aqui só se olha o seguinte: a Constituição diz que deve haver lei complementar. Existe lei complementar? Não existe lei complementar, portanto, é inconstitucional a cobrança com base nos estados. Esse é o panorama que nós temos em São Paulo e em Minas Gerais. Por outro lado, no Rio de Janeiro,
E no Rio Grande do Sul, nós temos decisões desfavoráveis ao contribuinte, decisões pró-fisco, que reconhecem o direito desses estados em instituir a cobrança sobre bens e pessoas no exterior. Essas decisões, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, são decisões mais vanguardistas. Elas trazem como fundamento da decisão não a perspectiva da inconstitucionalidade, mas sim a perspectiva de que, diante da omissão do legislador federal em fazer a lei complementar, trazendo as bases, os estados teriam a competência residual para legislar sobre essa matéria, porque o legislador federal foi ineficiente em relação a isso. O fundamento, então, no Tribunal de Minas e no Tribunal do Rio Grande do Sul, leva em consideração esse argumento de competência residual dos estados. E nós temos hoje uma pendência de julgamento pelo Supremo que vai balizar essa questão, né? Nós temos aqui esse recurso especial com repercussão geral, que aguarda julgamento desde setembro de 2017 e que tem como objetivo justamente avaliar se os estados têm ou não a competência residual para apreciar a matéria diante da omissão do legislador federal, tendo em vista que a Constituição existe desde 88 e, portanto, ela, enfim, teria tempo hábil aí para que essa lei complementar pudesse existir e determinando a base para os estados. Então, nós temos esse cenário recentemente aqui. Um projeto dessa lei complementar, né? Então, até foi algo que não tivemos movimentações recentes, mas teve um projeto dessa lei complementar passar, e aí ela validaria, na verdade, aí teve toda uma discussão se essas leis que já existem, elas teriam que ser reeditadas, porque elas foram editadas num contexto que não tinha essa lei complementar, ficou nisso, mas não teve movimentação. Mas é mais um ponto aqui do ITCMD, né, que talvez venha, né, com o tempo. É um projeto de lei complementar que está lá, né, não teve andamento nos últimos meses, mas tem esse projeto de lei do ano passado. E acho que até mais do que isso, né? Acho que a própria perspectiva de análise que vai ser feita pelo Supremo, ela vai levar em consideração essa questão da competência residual dos estados. Então, aqui a gente está diante de um cenário em que medida, diante da inexistência de lei que é prevista na Constituição, alguém, no caso aqui os estados, quando a gente fala de TCMD, teria a competência de suprir essa ausência ou essa ineficiência de uma norma constitucional para poder ter como objetivo uma cobrança prevista na Constituição. Então, acho que vai ser uma análise muito interessante na perspectiva do Supremo, justamente porque nós vamos ter essa análise da competência residual e da possibilidade ou não de suprir aí uma omissão de alguém que deveria ter feito alguma coisa e não fez. Acho que é um tema bastante interessante. Fato é que hoje, em São Paulo, nós temos jurisprudência absolutamente favorável, Minas Gerais também. Os tribunais que são mais vanguardistas e contrários ao contribuinte nessas discussões realmente são os estados aí, né, os tribunais do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mas é importante a gente observar aí o que vai acontecer em relação ao Supremo, que vai balizar, como a Nicole trouxe, né, essa decisão do Supremo com efeitos de repercussão geral, ou vai legitimar essas leis que existem e que hoje são inconstitucionais, ou vai definitivamente derrocar todas essas leis aí para que novas leis sejam criadas, aí observando exclusivamente o parâmetro de lei complementar, quando e se ela existir. Vamos observar o que vai acontecer aqui em relação a isso. O que a gente vê também, só um comentário, mas acho que tem um ponto aqui que até às vezes é a opção do cliente, das famílias de fazer, é quando, não no caso da herança, porque não tem como o planejamento em si, mas da doação, você tem essa opção de fazer, por exemplo, um questionamento, né, no judiciário para pedir essa doação sem a incidência do imposto. Então, você vê também um movimento preventivo de posso fazer uma doação nesses termos, desse bem, sem o recolhimento do imposto? Isso várias vezes, e assim, em São Paulo a gente tem uma jurisprudência muito majoritária, quase unânime aí de favorável ao contribuinte. Então também é utilizado esse precedente jurisprudencial, e por isso que a gente também quis trazer isso aqui, como forma das pessoas planejarem. Isso não é uma lei, mas é quase um panorama de jurisprudência que pode orientar aí a tomada de algumas decisões aí no contexto de planejamentos. Obrigado, Nicole. Tem aqui algumas perguntas. Uma pergunta sobre trusts e ITCMD. Uma pergunta absolutamente complexa, mas eu vou tentar assim, tratar aqui objetivamente. A discussão que existe aqui é se o beneficiário de trusts, estruturas fiduciárias,
se eles recebem recursos que são vinculados à causa-mortes, portanto sujeitos à incidência do ITCMD, ou se eles estão recebendo rendimentos provenientes do exterior. Rendimentos provenientes do exterior estão sujeitos ao imposto de renda e alíquota de 27,5%. O que é importante levar em consideração aqui? Nós tivemos uma solução de consulta da Receita Federal, determinando a aplicação da alíquota de 27,5% sobre o pagamento de recursos de trusts para beneficiar os residentes no Brasil, tratando isso como rendimento. Se nós tivermos aqui trusts constituídos e que a distribuição não é condicionada, é integral na causa-morte, dependendo do wording que a gente tiver nesses documentos, talvez nós tenhamos argumentos aqui para defender que eles estariam integrando a base de cálculo na causa-mortes e, portanto, sujeitos aí à incidência do ITCMD. Outro fator importante para considerar ainda em relação aos trusts é que se nós estivermos falando da constituição de trusts irrevogáveis, nós temos abaixo dos bens que são colocados nos trusts dentro da declaração de imposto de renda do settlor, da pessoa que está fazendo isso, e a transmissão de patrimônio. Essa transferência voluntária, ela é equiparada a uma operação de doação e, portanto, sujeita à incidência do ITCMD. Se for trust não revogável, aliás, se for trust revogável, não existe baixa de ativo, existe simplesmente substituição e manutenção de crédito, portanto, não teria perspectiva aqui de incidência do ITCMD. Estou tentando resumir aqui por conta do tempo, sem prejuízo da gente conversar com mais detalhes em outro momento. Pergunta sobre se é necessário descrever em contratos de holding familiar os bens existentes e os valores em contrato social. Essa previsão não existe, nós não temos essa necessidade de declarar bens, o que existe é que você faça um aporte em bens. Esse aporte, ele vai, obviamente, estar sujeito a um laudo de avaliação e, consequentemente, ele está lá mensurado em laudo, mas ele não consta nominalmente do contrato social, não existe essa preocupação exclusivamente aqui em relação à perspectiva do ITCMD. Acho que é importante só assim, essa questão do imposto, né, que eu acho que é o que vale também aquele comentário sobre a doação. A gente tem quase que paralelo uma realidade, que é a realidade da vida, de ter uma realidade contábil, uma realidade das declarações para imposto de renda e uma realidade para o ITCMD. Então, no momento de se fazer uma operação que é sujeita a esse imposto, aí sim levanta-se o valor de mercado ou o valor que vai ser utilizado para isso. Mas isso não significa que você tem que fazer nenhum ajuste, tanto na sua questão, na sua cadeia de sociedades ou nos documentos societários, quanto nos documentos tributários. É um valor simplesmente para fins de apuração desse imposto, bem específico. E rapidamente aqui, só para finalizar, tem uma pergunta sobre a incidência de ITBI. Obviamente não é o tema aqui, mas o ITBI nós tivemos inclusive uma decisão bastante recente sobre o tratamento a ser dado sobre a conferência de bens imóveis em formação de capital, quando esses bens não são alocados ali ao capital da sociedade. Não sei se a pergunta tinha o objetivo como, enfim, tratar dessa decisão. Em regra, o que nós temos é a possibilidade de suspender o ITBI na contribuição de bens imóveis, desde que nós tenhamos uma atividade que não seja preponderantemente imobiliária. Existe uma suspensão do ITBI pelo prazo de 2 anos, e depois dos 2 anos nós temos ou não a confirmação e o recolhimento do ITBI, caso a gente não esteja enquadrado aí na atividade preponderantemente imobiliária. O fato é que existe essa suspensão pelo período de 2 anos, e essa decisão recente veio dizer que a parcela do capital composta por bens imóveis, cujo saldo não está alocado na conta de capital, não tem a imunidade conferida por meio desse dispositivo que eu falei, que é uma previsão constitucional, inclusive. O que acontece aqui é a análise realmente da natureza desse aporte. Essa reserva que é constituída, ela tem natureza de capital e, portanto, ela deveria estar integralmente atrelada ao capital. Se ela não está integralmente atrelada ao capital, significa que houve ali uma capitalização sem emissão de cotas ou com a intenção de não diluir outras participações, que pode ser objeto de planejamento e que, por isso, foi analisado e dado aí essa decisão no sentido de que a imunidade não ampara esse tipo de previsão. Mas, de novo, estamos aqui tentando endereçar todas as perguntas, mas o tempo não nos ajuda. E até nesse sentido, nós estamos me avisando aqui, a gente já estourou o tempo. Então, as outras perguntas que a gente tem no chat, nós vamos responder para vocês. O material vai ser disponibilizado, esse webinar ele fica gravado disponível no nosso portal. Então, acessando o site do escritório, vocês são direcionados para o portal.
portal, nós temos o portal Matos Filho e o Único, e essas informações estarão lá disponíveis, bem como a apresentação que nos guiou. Então, queria agradecer a todos vocês, muito obrigado, e passar a palavra para a Nicole para se despedir também. Até logo. Tá no mudo, Nicole. Queria agradecer, Queria agradecer também a participação de todo mundo, a interação. A gente teve um monte de perguntas, a gente vai responder todas ao longo do tempo. Se tiverem novas, acho que a mensagem que a gente fica aqui à disposição também para responder. Nossos contatos estão no material, tudo vai ser disponibilizado no nosso portal. Tem esse webinar que nós fizemos, tem outros que fizemos de outras matérias, tem vários outros também de outras práticas. Então, é um material que a gente disponibiliza para quem quiser entrar e acessar. Então, muito obrigada a todos também pela interação e pela oportunidade de falar desse tema que pode ser um tema aí que motive muita gente a se planejar e a pensar um pouco diferente. E eu fico aqui em nome também da equipe toda nossa de gestão patrimonial, dos advogados que nos apoiam aqui junto, sempre todos à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigado.